Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser uma leitura geral sobre as mudanças que o eclipse do dia 25 de outubro vai nos trazer. Essa mensagem daí, ela é uma leitura geral, tá? Se esse vídeo te achou, talvez tenha uma mensagem para você aqui, sim. Mas eu já vou avisando que nas minhas leituras de tarô, elas são feitas mais para trazer reflexão do que certezas. Então aqui eu não vou confirmar nada para você, eu não vou dizer coisas bombásticas também, eu não vou garantir nada e eu não vou fazer promessas que são impossíveis de serem cumpridas, tá bom? As minhas leituras servem mais para ajudar vocês a pensarem e ajudar vocês a refletir na vida de vocês, sobre a vida de vocês, sobre o que está acontecendo agora. Então, considerando quais são as grandes mudanças que esse eclipse pode trazer para você. A primeira carta que virou foi a carta da temperança. A temperança, ela rege o signo de Sagitário, então isso pode ser um signo importante para você, pode ser o seu sol, lua ou ascendente. Ou talvez uma pessoa do signo Sagitário seja importante para você. A outra carta que saiu foi Pagem de Copas, 2 de Ouros, 3 de Paus, 6 de Copas. As primeiras mensagens, pessoal, daí o que o eclipse pode estar trazendo para vocês, com a temperança, ela tá sinalizando sempre um certo tipo de necessidade de trabalhar no equilíbrio emocional, tá? Geralmente daí, a carta da temperança, ela geralmente é representada por um anjo, aqui acho que a pessoa chega a ter asas, mas não parece um anjo, né? Como a gente costumeiramente consegue ver, assim, mais ou menos nas imagens do tarô, né? Esse anjo da temperança, ele representa sim proteção, mas ele tá representando daí proteção no sentido de que vocês podem cuidar de vocês mesmos, vocês têm espaço para fazer isso agora. Porque geralmente essa questão, por exemplo, da necessidade de equilíbrio emocional com a carta da temperança, nunca é, por exemplo, um momento muito ruim na nossa vida, tá? Ou nunca é uma situação que justifica um certo tipo de cuidado especial, por exemplo, com relação à nossa saúde mental, se a gente considera que isso só vai acontecer quando a gente estiver realmente precisando demais, né? A carta da temperança, daí, essa questão da proteção, é muito a gente entender que a gente pode fazer isso, mesmo que talvez a gente não esteja vivendo ou passando por uma situação muito ruim, né? Essa questão daí de trabalhar no equilíbrio emocional, ele também indica necessariamente que a gente não tem, tá? Então isso é uma coisa que vocês vão ter que buscar a ter. Por mais que daí também não seja uma situação muito gritante, ela já tá apontando de que esse equilíbrio emocional não existe, tá? Porque senão não haveria necessidade desse trabalho, tá? Uma das formas daí de trabalhar o equilíbrio, além de um cuidado especial com a saúde mental, é aprender a equilibrar e misturar coisas opostas, tá? Isso daí a gente só vai entender na nossa prática e aí isso vai ser diferente para cada um de nós, né? Mas aí mais ou menos na prática é combinar duas coisas que necessariamente a gente não enxerga como sendo juntas e elas não são juntas de fato. Mas que daí trazendo elementos diferentes de coisas diferentes e combinando elas, a gente consegue criar algo novo. Além disso, pessoal, o Pagem de Copas, ele também está falando de um processo de resgate de autoestima. Mas esse resgate com o Pagem, ele é uma energia enfraquecida. Os Pagens, infelizmente, eles têm todos essa característica de ser uma energia um pouco mais fraca e por causa disso necessitar de um certo tipo de cuidado a mais. Ou seja,
A vontade de resgate da autoestima, ela existe, mas ela não se mantém, ela não é constante, certo? Então daí, por exemplo, talvez esse seja um dos grandes recados desse eclipse, na realidade, é mostrar para vocês, né, que na realidade vocês têm uma situação razoavelmente segura para trabalhar em vocês, especialmente para resgatar a autoestima de vocês, né? Porque com o 2 de ouros, o 2 de ouros ele representa um certo tipo de oscilação que a gente consegue ver na nossa vida material. Traduzindo isso, é mais ou menos um tipo de cotidiano que as coisas estão bem num dia e mal no próximo dia, voltam a ficar bem no dia seguinte. É uma coisa inconstante assim, mas esse tanto ficar bem e ficar mal nunca chega nos extremos, ou seja, nunca é mal o suficiente a ponto de quebrar alguma coisa e nunca é bom o suficiente a ponto de resolver todos os problemas. Ele fica oscilando, mas ele sempre fica oscilando dentro de um meio, tá? O que significa daí, por exemplo, que eu acho que o cotidiano de vocês mostra que às vezes é positivo, e aí, por exemplo, vocês entendem a partir dessa oscilação material do cotidiano, vocês entendem que existem momentos que é possível sim fazer o resgate da autoestima e levar isso a sério, mas aí no dia seguinte acontece um problema, acontece uma treta e vocês pensam, opa, eu não tenho espaço, eu não tenho tempo de fazer isso agora, tá? Não é real isso, tá? No sentido de que essa oscilação, ela existe, ela é real sim, mas ela não é grande o suficiente para justificar vocês não estarem cuidando de si mesmo, tá? Eu acho que daí, esse é o grande tema daí do eclipse para o pessoal que está me escutando agora, tá? Esse dia 25 de outubro de 2022, ele tá vindo aí, esse eclipse tá vindo aí para vocês aprenderem a cuidar mais de si mesmo, tá? Porque chegou o momento. Porque se não chegou o momento agora, nunca vai chegar o momento adequado para fazer isso, tá, pessoal? Com o 6 de copas, o 6 de copas ele sempre é um certo tipo de lembrança do passado, tá? E aí essa lembrança do passado sempre é uma romantização desse passado. E entender também que esse passado, a vida era mais fácil, a vida era mais simples, as coisas aconteciam de maneira mais fácil, tudo era mais simplificado, né? Geralmente o 6 de copas ele nos mostra um passado idealizado que geralmente acaba sendo partes da infância, né? Quando a gente não tinha problema, quando as coisas eram fáceis, a gente não precisava trabalhar, não precisava pagar conta, tudo era lindo, né? E aí também isso tem uma tendência a apagar as coisas ruins que aconteceram, inclusive, dentro desse passado. Então, sempre quando o 6 de copas aparece, é uma carta que eu acho que precisa ser vista com certo tipo de cuidado, porque essa romantização excessiva do passado impede com que a gente veja as coisas boas do presente. Especialmente daí a melhor coisa do presente que vocês têm agora é que vocês têm um certo tipo de espaço e proteção espiritual para cuidar de vocês mesmos, tá? Mas esse trabalho tem que ser feito, esse resgate tem que ser feito. Não é só querer cuidar da autoestima e resgatar a autoestima, não. É efetivamente trabalhar para isso e efetivamente começar a resgatar isso, tá? A temperança, o anjo da temperança, ele nos protege para isso, para a gente se cuidar e para a gente aprender a se amar, tá? Com 3 de paus, tecnicamente, esse eclipse, o final dele, por exemplo, a consequência dele, é nos trazer coisas positivas, tá? É nos trazer reconhecimentos e vitórias. Por mais que não sejam muito grandes, e aí também por mais que às vezes essas vitórias do 3 de paus, elas aconteçam sempre depois de muita luta, depois de muita batalha, pelo menos é uma vitória, a gente tá ganhando a guerra, sabe? Então daí a consequência, eu acho, dessa primeira percepção de que é necessário cuidar de si mesmo, a consequência disso, a tendência é ser bem positivo, tá, pessoal? A tendência daí é começar a colocar vocês em patamares diferentes da vida, porque o 3 de paus, ele é o primeiro momento de uma grande vitória, ele é o primeiro momento
de um reconhecimento que pode ficar cada vez maior depois, caso a gente continue essa trajetória, né? Eu vou tirar agora mais cartas, mais algumas cartas aí do Oráculo Monology, para ver talvez mensagens adicionais, quais os signos que vocês devam prestar mais atenção. Se não me engano, daí o 3 de paus, ele tá representando o signo de Áries, se não me engano. Opa! O 6 de copas, ele estaria representando o signo de Escorpião, e o 2 de ouros, se não me engano, ele estaria representando daí mais o signo de Capricórnio, tá? Saiu ainda Lua nova em Libra, um novo ciclo romântico começa, então talvez daí depois, quando começar esse período de eclipses, talvez comecem novos relacionamentos ou logo depois comecem a aparecer novas opções de romance para vocês. Outra forma daí também de entender essa carta é que alguma coisa positiva vai acontecer. Geralmente, por mais que não seja um novo romance ou um novo relacionamento positivo, geralmente quando eu tiro essa carta, coisas boas sempre acontecem, sabe? Mesmo que não seja questão de romance, alguma coisa muito boa vai vir, tá? Depois saiu lua cheia no signo de Sagitário. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Que também tá combinando com a carta da temperança, né? Acho que daí o signo de Sagitário é conseguir ver o global das coisas também, né? Conseguir ver a imagem maior, né? E não só ficar muito focado em apenas um ponto. Depois daí também saiu quarto minguante, ajustes são necessários. Pessoal, eu acho que daí uma parte dos ajustes que são necessários que a gente falou aqui é que infelizmente essa questão da oscilação da vida é uma coisa que acontece. Esse 2 de ouros, como eu falei, ele não quebra nada, né? É uma oscilação que infelizmente acontece. Tipo, às vezes as coisas estão bem e aí no dia seguinte as coisas não vão estar mais tão bem assim, mas isso não significa que as coisas que vai tudo pro brejo, que vai ser uma desgraceira, ou que vai destruir tudo e tal, não, as coisas não se destroem, né? E aí também eu acho que com o tempo é legal perceber isso, né? Perceber que por mais que existe oscilação, por mais que existe um vai e vem, as coisas não estão sendo destruídas, né? E aí eu acho que, sinceramente, o ajuste daí talvez que esse eclipse esteja trazendo para nós é uma questão de reconhecimento de uma necessidade de um cuidado específico com relação a nós mesmos, tá? E aí também admitir para nós mesmos que a gente tem espaço, que a gente pode fazer esse cuidado, que a gente não precisa deixar para depois. Não tem, assim, tantos motivos, assim, pra gente ficar adiando um certo tipo de cuidado específico, que eu acho que daí esse eclipse vai mostrar para nós que a gente precisa, tá? E precisa agora. E aí lembrando que o anjo da temperança, ele nos protege para fazer exatamente isso, tá? E aí também tudo que a gente mais ou menos segue, né? Com um pouco assim desses recados mais gerais do tarô. E aí geralmente através da carta da temperança, né? Se a gente foca um pouco mais no cuidado de si mesmo, né? Independente das coisas urgentes e mais urgentes ainda que precisam acontecer primeiro. Sempre quando a gente foca em nós mesmos, a coisa anda melhor. E aí, inclusive, as coisas que eram urgentes, as outras coisas urgentes, não eram tão urgentes assim, ou de qualquer forma vocês vão conseguir solucionar os problemas sem grandes transtornos. Tá bom, pessoal? Eu acho que essa leitura geral era mais ou menos isso, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha feito sentido. Se não fez muito sentido na vida individual de vocês, não tem problema, vocês não precisam forçar para que essa imagem
para que essa mensagem tenha sentido específico para vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Me sigam aqui também para assistirem mais vídeos comigo. E eu vou ficando por aqui, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e bom eclipse para todos nós, tá bom? Tchau, tchau.